Sobre o fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, disciplina, ética, cidadania e sociedade. Olá, aluno, olá, aluna, eu sou o professor Eli Wagner, essa é a nossa disciplina de Ética, Cidadania e Sociedade. Eli Wagner, professor. No estúdio da Univesp, ele está em pé atrás de um púlpito de acrílico, onde manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que aparecem ora em tela cheia, ora como efeito gráfico à direita do docente em um plano mais aberto do estúdio. No primeiro slide, o nome da disciplina e o tema da aula, Ética Acadêmica. Eu tenho afirmado em várias aulas que a ética está relacionada com todos os aspectos da nossa vida, não é? E o aspecto acadêmico não poderia, deixar de ter uma relação com a ética. Então hoje nós veremos alguns aspectos da ética acadêmica, de como nós devemos encarar, do ponto de vista ético, a produção científica, a vida na universidade, a relação com o conhecimento e também a relação da produção do conhecimento. Então, a própria produção do conhecimento, sobretudo o conhecimento científico, é pautado por questões éticas bastante rigorosas. Então, um pouco de ética acadêmica para finalizarmos esse nosso percurso que tratou da ética em diversos aspectos. Então, a ética está diretamente relacionada à produção do conhecimento, principalmente porque a produção do conhecimento científico é baseada em critérios éticos. Nós veremos por quê. Na universidade, então, no ensino superior, e mesmo na escola, no ensino básico, nós temos a ideia de respeito às produções intelectuais dos outros, dos professores, dos estudantes, do pessoal administrativo e dos autores das teorias. O crédito é sempre dado pelos próprios autores, as ideias devem ser divulgadas dentro das suas referências bibliográficas. Então existem regras acadêmicas específicas e existem sanções aplicadas à transgressão dessas regras. Então existem algum tipo de punição também para aqueles trabalhos que são detectados, como plágio, por exemplo. Então, existe todo um cuidado com a produção do conhecimento científico. Provavelmente isso começa a ocorrer já em séculos passados, mas isso se acentua de maneira bastante eficaz com a produção do conhecimento científico, sobretudo a partir do século XIX e do século XX. Então, a comunidade científica, assim como outras comunidades, ela é composta de seres racionais e livres. São seres humanos racionais e livres, criativos, que estão em busca de uma verdade, em busca de um conhecimento. Nesse sentido, a ética é uma das preocupações dessas instituições educacionais em todos os níveis, do básico ao superior. Por quê? Porque a produção do conhecimento é pautada por algumas regras. Nós já conhecemos classicamente aquela sigla ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que regulamenta também os trabalhos acadêmicos, mas não é só referente à ABNT, naquela ideia de padronizar os trabalhos acadêmicos, mas na ideia também de produzir um conhecimento científico que seja pautado pela ética. Por quê? Porque a produção do conhecimento científico deve ser referenciada, pelos seus autores que contribuíram para aquela obra, e mais do que isso, a produção do conhecimento, especificamente em algumas áreas, envolve relações com os seres humanos, com animais, com a natureza, e sobretudo quando envolvem relações com os seres humanos, aqui eu já tenho um ambiente ético determinado que deve ser pautado por regras. Então existe até uma instituição do governo federal, chamado Plataforma Brasil, que faz uma espécie de checagem nas pesquisas científicas desenvolvidas no país para determinar se aquela pesquisa tem uma aprovação dessa comissão de ética do governo federal. Então, a ética perpassa vários aspectos da produção acadêmica. Muito bem, continuando. Se você já ouviu a expressão "isso é comprovado cientificamente", essa expressão parece que dá uma credibilidade ao conhecimento que está sendo divulgado. Essa credibilidade vem também de um aspecto ético, porque nós sabemos que existe o método científico. O método científico, ele tem um compromisso ético com a transmissão do conhecimento. Então, o método científico, ele é cercado, ele é estruturado de elementos que promovem uma aferição da realidade das coisas,
da verdade da realidade das coisas. Então existe o método empírico, observacional, existe o método estatístico, existe o método de comprovação entre pares, né? Então existem vários métodos que compõem o chamado método científico que tem uma inspiração ética. Por quê? Porque supostamente a busca pela verdade da natureza, das coisas, de um ponto de vista científico, é uma ação humana baseada numa intencionalidade ética. A própria busca da verdade científica tem um coeficiente ético, né, que promove o bem-estar. Mas de que forma a ciência promove o bem-estar? Ciência promove o bem-estar no sentido de que ela cria teorias que resolvem problemas, essas teorias, criam novas tecnologias, por exemplo, medicamentos, que diminuem o sofrimento humano. Então a ciência, do ponto de vista mais amplo, né, e é até uma questão bastante interessante da definição de ciência, a ciência trabalha no sentido da diminuição do sofrimento humano, em várias frentes de trabalho, na medicina, na fisioterapia, na administração de empresas, no design, tudo isso é adaptação de conhecimento científico para elementos de promoção do bem-estar social, não é? Então a ciência trabalha no sentido do bem-estar social. Desse ponto de vista, ela é uma atividade ética. Agora, para a produção do conhecimento científico, é preciso também ter ética no sentido de dar os créditos aos autores das teorias, porque o universo acadêmico é um universo de desenvolvimento de ideias, e esse desenvolvimento de ideias deve ser creditado aos seus autores originais, para que não haja o plágio, não é? O plágio é uma atitude condenável dentro do ambiente científico. Então, essa ideia de que isso é cientificamente comprovado faz muito sentido do ponto de vista ético, porque se é cientificamente comprovado, passou por critérios éticos da produção do método científico. Então, uma palavra importante aqui é o método científico. Essa expressão aponta para a confiabilidade dos conhecimentos científicos, que é proporcionada pelo método científico. O que nós devemos compreender é que o próprio método científico tem elementos éticos. Como? A ciência se propõe uma investigação sobre a realidade do mundo natural e humano. O método científico pretende garantir a confiabilidade desse conhecimento, e a confiabilidade desse conhecimento vai trazer bem-estar social, mesmo que indiretamente, né? Então, promove-se o bem-estar social através da ciência. Além disso, existem as relações entre os pesquisadores, os professores e os alunos. Então, essas relações são relações pautadas por regras éticas, né? Por normas éticas. Assim, a construção do conhecimento se dá em uma estrutura institucional que necessita de normas de regulamentação da produção científica, né? Por isso que existe a famosa ABNT, e que a ABNT também regulamenta essa forma de produzir conhecimento de maneira segura, científica e ética, né? Então, a transmissão do conhecimento se dá num ambiente de altruísmo, num ambiente de intencionalidade de bem-estar social, né? E o plágio, né? Como que o plágio entra dentro desse universo? O plágio pode ser definido como a cópia integral ou parcial de um texto ou de uma ideia, né? Então, na produção dos trabalhos acadêmicos, né, o plágio ele é punido, né, com uma regra, com uma norma institucional. O plágio pode acontecer de diferentes formas, desde citações sem a menção do autor original. Então, se eu copio o trecho de um texto e coloco aquele trecho do texto sem dar o crédito ao autor do texto, eu estou cometendo um plágio. Porque na leitura, né, o leitor desavisado ele vai pensar que aquilo é um desenvolvimento teórico seu, particular, né, de quem está produzindo aquele texto. E, na verdade, ele é retirado de uma fonte. E a citação também não tem só essa função de dar o crédito para quem desenvolveu aquela ideia, aquele conceito, não. Na verdade, é uma divulgação de outras obras. Então, parte do trabalho de formação científica acadêmica é conhecer várias fontes bibliográficas. Então, a cada momento você tem contato com outros autores. Então, você está lendo um texto, se depara com uma citação, fala, olha, tal autor também tratou, vou procurar o livro dele. Você vai até a bibliografia final do livro,
na bibliografia final você vê a referência. Aquilo pode ajudar na sua própria pesquisa. Então o plágio ele é proibido, né, e ele é punido, né, nas academias do mundo todo. O plágio é uma prática criminosa, segundo a Lei 9.610 de 98, que trata dos direitos autorais. Então, se nós estamos falando de direitos também, né, no universo da ética, né, uma forma de quebrar o direito, né, de ferir essa ideia de um direito particular, é copiar um texto. A lei assegura ao autor o direito ao uso e à distribuição de sua criação, que pode ser textual, audiovisual, comercial. A cópia integral ou parcial de obras pode resultar no recolhimento dos materiais que contenham esse plágio. É importante, então, conhecer as maneiras corretas de utilização das fontes de pesquisa. Isso faz parte da ética também, né? Então, para evitar o plágio, né, eu devo entender como que eu faço a citação. Todos os formatos de plágio são passíveis de punição, né, punição legal, independentemente da cópia ser integral ou estar presente apenas em alguns excertos, em alguns tópicos, né? Então, há uma punição para o plágio. Novo slide com o título Como evitar o plágio e os tópicos. É também fundamental conhecer as normas que regulamentam os trabalhos científicos, organizadas por instituições como a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Elas oferecem as principais diretrizes para a elaboração correta dos trabalhos, desde a estrutura textual até a forma como as referências devem ser feitas. Dessa forma, ao conhecer as normas, é mais fácil evitar o erro na hora de escrever o texto acadêmico e atribuir incorretamente a autoria das citações. Também é fundamental conhecer as normas, essas normas que regulamentam os trabalhos científicos, né? Elas são organizadas, como eu já disse, na ABNT, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, e oferecem as diretrizes para a pesquisa científica. Uma boa estratégia para a produção científica acadêmica que seja regulamentada, ética e bastante bem conduzida é a aquisição de um livro, de uma obra de metodologia do trabalho científico. Geralmente as obras de metodologia do trabalho científico já trazem as regras éticas de produção do conhecimento científico e vão citar ali algumas regras da ABNT. Dessa forma, ao conhecer as normas, né, então o que é a ética? É uma ação racional de conhecimento das normas, né? É mais fácil evitar o erro, né, na hora de escrever um texto acadêmico, de entregar um trabalho, de produzir, né, o conhecimento. Então, dentro das atribuições, né, do universo acadêmico, está a produção do conhecimento. Durante muito tempo, nós, enquanto alunos e professores e pesquisadores, nós reproduzimos o conhecimento dentro do nível da instituição. Mas chega um momento que nós produzimos o conhecimento para divulgação externa à universidade e às escolas, né? Então, essa produção que vai servir à sociedade deve ser pautada por elementos e princípios da ética também. Muito bem. Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a citação, que vai evitar o erro do plágio, é a menção de uma informação extraída de uma outra fonte. Então, para evitar o plágio, eu faço uma citação, né? O seu uso visa a sustentar uma argumentação. Então, se eu estou argumentando através de um conceito, eu posso sustentar, né, de alguma forma, reforçar o meu argumento com uma citação de um autor importante daquela área, mas sempre dando os créditos para ele. Por isso é fundamental fazer a citação de maneira correta. Dar os créditos ao autor é uma atitude ética. Então, a ética passa até pela produção dos trabalhos acadêmicos. As citações podem ser diretas ou indiretas, né? Elas podem conter a citação no corpo do texto, mas também podem ser destacadas. No slide, os comitês de ética, o tópico. Os comitês de ética em pesquisa, CEPs, são colegiados, multi- e transdisciplinares, que atuam em todas as instituições que realizam estudos envolvendo seres humanos no Brasil, com o propósito de resguardar os interesses, a integridade e a dignidade dos sujeitos da pesquisa.
Os comitês de ética vão julgar os trabalhos. Os próprios professores julgam os trabalhos, né? E os professores também acabam desenvolvendo ferramentas, né? Existem ferramentas antiplágio, né? Existem ferramentas que tentam detectar se aquele trabalho é fruto de um esforço teórico feito pelo aluno ou se é uma cópia de um trabalho. Veja que se é uma cópia, se caracteriza mesmo como uma atitude antiética, né? Então, a educação também passa por essas questões. Formados por pesquisadores da área de saúde, ciências exatas, sociais e humanas, os comitês fazem a análise da produção científica global, não é? Dos seus pares, dos alunos e dos pesquisadores, né? No slide seguinte, os tópicos. Formados por pesquisadores das áreas da saúde, ciências exatas, sociais e humanas, esses comitês avaliam o aspecto ético de projetos de pesquisa em suas respectivas áreas de conhecimento, parte de um procedimento conhecido como revisão por pares. De natureza consultiva, deliberativa, normativa e também educativa, os CEPs devem agir de forma independente. Além disso, esses comitês contribuem para a qualidade dos trabalhos científicos nas áreas em que se aplicam, avaliando desde a adequação da proposta da pesquisa, incluindo objeto, finalidade, materiais e métodos usados, até as referências bibliográficas propostas. Então, esses comitês de ética decidem se uma pesquisa é eticamente aprovada ou não, né? Então, através das normas que são direcionadas a esse universo, pode-se ter a comprovação da natureza ética da produção daquele conhecimento dentro de uma pesquisa científica. Então, a ideia de garantir um procedimento para os pesquisadores, né, é baseada numa ideia geral de ética. Então, a ética está presente também na produção do conhecimento. Nesse sentido, a pesquisa científica se afasta de experiências humanas nas quais a própria ciência se mostrou antiética. Eu preciso notar, então, para fechar esse bloco, de que a ciência nem sempre teve uma história ética. A própria ciência já desenvolveu teorias pseudocientíficas, teorias racialistas, teorias que, de alguma forma, provocaram experimentos científicos não autorizados por um comitê de ética, né? Então, a própria ciência já transgrediu o universo da ética. Hoje, todo esse universo da pesquisa científica é muito bem regulamentado para que essas experiências antiéticas produzidas pela própria comunidade científica, em alguns contextos específicos, há que se dizer isso também, não se repitam, né? Então, toda a comunidade científica e acadêmica é totalmente regulamentada e totalmente aferida e estudada, né, pelos comitês de ética. Nesse sentido, a pesquisa científica se afasta, então, de experiências que não são experiências éticas. No slide com o título Ética Científica, os tópicos. Não é possível separar a ciência do universo dos valores. A ciência está inserida no universo da ética e, portanto, é regulada por normas e princípios. A história da ciência demonstra que os seres humanos já tiveram problemas éticos relacionados à pesquisa científica. Geralmente, os problemas envolvem seres humanos, povos colonizados, refugiados e prisioneiros de guerra. Então, não é possível retirar a ciência e a pesquisa e o mundo acadêmico do universo da ética, porque a ética está relacionada a todas as ações humanas. A história da ciência demonstra que os seres humanos já tiveram problemas éticos com a própria pesquisa científica, então hoje a pesquisa científica é pautada por instituições, é analisada por instituições, é investigada por instituições que têm como critério esses critérios de eticidade, né? No slide seguinte, o título, a Plataforma Brasil, e 2 tópicos. É uma base nacional e unificada de registros de pesquisas envolvendo seres humanos para todo o sistema CEP/CONEP. Ela permite que as pesquisas sejam acompanhadas em seus diferentes estágios, desde sua submissão até a aprovação final pelo CEP e pela CONEP, quando necessário, possibilitando, inclusive, o acompanhamento da fase de campo, o envio de relatórios parciais e dos relatórios finais das pesquisas, quando concluídas. Essas instituições permitem que as pesquisas
sejam acompanhadas nos diferentes estágios, desde a submissão até a aprovação final, né, por essas instituições, quando necessário, possibilitando inclusive o acompanhamento na fase de campo, né, da pesquisa de campo. Né. Então as pesquisas elas são, de alguma forma, inspecionadas por comitês de ética. Novo slide com a referência bibliográfica. Lozada, Gisele. Nunes, Carina da Silva. Metodologia científica, Porto Alegre. Sagá, 2018. E aí nós temos então a finalização com essa questão da ética acadêmica de todo um percurso que nós fizemos, né, no universo da ética, da cidadania e da sociedade. Então, todos os aspectos da vida humana são aspectos que podem ser investigados através de uma perspectiva ética. Bons estudos a todos. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza sobrepostos alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Marcos Borges, diretora acadêmica Simone Telles. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Flicts. Roteiro, Elisa Amaral. Revisão, Cláudia Guarnieri. Consultoria, Lara Souto. Gravação, Leandro Ribeiro. Narração, Thaís Lenk.